seja com todos. Amém. Sejam bem-vindos os nossos convidados. Você que está acompanhando este momento de adoração a Deus pelas redes sociais, também seja bem-vindo. E que bom que você está conosco. Nosso desejo é que o Senhor te abençoe de forma tremenda também, como tem abençoado a esse grupo que está aqui no templo. Nós vamos abrir o texto bíblico e para a nossa palavra bíblica de meditação, Evangelho de João, capítulo 13, e mesmo assentados, nós vamos ler o texto e também pedir que o Senhor nos ilumine a mente. E deixa eu te falar, esse é um momento muito precioso. Nós temos duas escolhas. Ou a gente para ouvir o que Jesus quer ensinar, ou a gente se distrai. A exemplo de Marta e Maria. A escolha sempre é de cada um. Então, eu espero que você tenha interesse de ouvir a voz de Jesus de Nazaré no seu coração, através dessa palavra dessa noite. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler o texto bíblico. Nós não vamos ler todo, vamos ler apenas até o verso 29, até o verso 30. Evangelho de João, capítulo 13. Diz assim o texto bíblico: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, a túnica, tomando uma toalha, se cingiu com ela. Depois colocou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava vestido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele lhe disse: Senhor, o Senhor não me lavarás os pés. Respondeu Jesus: o que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-á depois. Disse Pedro: o Senhor nunca me lavará os pés. Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: ó Senhor, então não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e por isso ele disse isso: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou para a mesa e perguntou aos seus discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e vocês falam bem, porque eu de fato o sou. Ora, se eu, que sou o mestre, que sou o senhor e sou mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos deixei o exemplo para que, como eu fiz,
vocês façam também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se colocardes em prática. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de falar essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quem é? Ele respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após ter dado o bocado de pão, imediatamente entrou em Judas Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faz logo. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim Jesus dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, era tesoureiro, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: sai e vai comprar o que precisamos para a festa, ou lhe ordena que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o pedaço do pão molhado, saiu logo, e isso já era noite. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos. Nos faça entender, que as palavras saltem desse livro, direto para a nossa mente, para o nosso coração. Nós suplicamos a ajuda do Teu Espírito Santo, pois sem Ele não há interpretação, entendimento fiel do que diz o santo livro do Senhor. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um povo nessa terra, um povo que está caminhando nessa terra, e povo é gente de carne e osso, mas é um povo diferente. Esse povo que está caminhando nessa terra é um povo composto de pessoas de várias línguas, nações, idiomas. Idiomas diferentes, mas que se entendem. Existe um povo que está caminhando nessa terra, que tem costumes diferentes, mas isso não atrapalha a sua convivência, o seu relacionamento. Existe um povo nessa terra de regiões e lugares diferentes uns dos outros, mas que ainda assim estão ligados por laços espirituais que fogem à nossa compreensão. Existe um povo nessa terra, dos quatro cantos desse mundo, mas que se torna um só, apesar de toda a sua variedade de lugares. Existe um povo nessa terra que é conhecido
pelo seu jeito de falar, de se vestir, de se cumprimentar. Alguns têm até uma linguagem própria. Cristanês. Tem português, tem inglês, tem o cristanês. E aí, bênção. Paz do Senhor. Coisas desse tipo. Existe um povo nessa terra que tem líderes espirituais, a que eles chamam de pastores, mas estão debaixo da autoridade, do controle, da bênção de um só homem, Jesus de Nazaré. Existe um povo nessa terra que tem um livro preto nas mãos, que dizem que é a palavra de Deus, viva, poderosa, eficaz. Existe um povo nessa terra, festeiro, que gosta de cantar, que gosta de celebrar, que está caminhando por essa terra. Certamente você já sabe que se trata da Igreja de Cristo. Um povo singular, eleito antes da fundação do mundo, separado por Deus para a salvação, determinado pelo Senhor para morar na glória celestial com Ele. Existe um povo nessa terra que se chama Igreja de Cristo, que foi lavado, redimido pelo preciosíssimo sangue de Jesus derramado naquele monte chamado Caveira. Existe um povo nessa terra que se chama, que tem alguns outros nomes, povo de Deus, ou povo exclusivo de Deus, ou menina dos olhos do Senhor, ou povo santo, ou reino de sacerdotes, tudo isso para falar do mesmo povo, a Igreja de Cristo. Irmãos, a Igreja de Cristo, ela é global, ela está em todos os lugares deste mundo. A Igreja de Cristo, ela é continental, porque ela está em todos os continentes deste mundo. A Igreja de Cristo é nacional, porque ela está espalhada por quase todas as nações deste mundo. E existe a igreja local, como nós aqui nessa noite estamos reunidos. Nada nesse mundo pode parar ou fazer com que a Igreja de Cristo pare. Nada nesse mundo é capaz de fazer com que ela fique travada, porque ela foi criada, ela foi pensada pelo Senhor dos Senhores, pelo dono dela, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, para avançar, para crescer, para conquistar, para invadir as portas do inferno e resgatar de lá aqueles que são eleitos por Jesus Cristo para a salvação. A Igreja de Jesus. É um mistério, irmãos. É fascinante. É algo que mexe com a nossa imaginação. Às vezes eu fico pensando como é que é esse mistério. Às vezes eu fico imaginando, a gente não se conhecia. A gente tinha histórias diferentes. Aí, de repente, o Espírito Santo nos traz, nos liga a Cristo, nos traz para a família, e a gente começa a se chamar de irmão. Que negócio estranho. Nunca se viu pais diferentes, famílias diferentes, costumes diferentes. Aí a gente chega num lugar, é agregado para um povo, e a gente começa a se amar, a se chamar de irmão. A gente começa a desenvolver relacionamentos gostosos. É um mistério, a Igreja de Cristo. Esse jantar, a última ceia, é um jantar
Interessante. Não sei se você conseguiu identificar quanta coisa aconteceu aqui nesse jantar. O Senhor Jesus, peço que você, por favor, não feche a sua Bíblia, começa dizendo algo que para nós é significativo. E tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Sabe o que significa isso? Isso tem a ver conosco aqui nessa noite. Você é de Jesus? É de Jesus? Jesus te amou. Começou na eternidade e aqui expressou o amor dele para com você. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabe o que significa até o fim? O máximo que a gente possa imaginar. Jesus nos amou com tudo que ele tinha de força. Aí começa o desenrolar desse momento aqui da igreja, Jesus e seus discípulos, num lugar reservado para ceiar, para comer do pão. E coisas estranhas aconteceram, o diabo estava presente. Misericórdia, gente. Vendo tudo ali, alguém falou aqui essa semana aí, não sei se foi na reunião de líderes, não sei se foi no culto de quarta-feira, sim, o diabo está presente em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Olha o texto aqui. Jesus reuniu os seus discípulos. Estava ali, ceando. Jesus tira a roupa de cima e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro falou assim, não, senhor, você não vai fazer isso comigo, não. Não, senhor. Jesus falou, Pedro, se eu não fizer isso, você não é dos meus. Surge uma discussão, Jesus fala alguma coisa entre linhas sobre o traidor. E aí, naquele jantar, começou a imaginação das pessoas, começaram a querer saber quem era. Quem é? Jesus, ele está falando de quem? Aí Pedro deu um toque assim no João e falou assim, pergunta aí. Pergunta a ele, você que está pertinho dele. Pergunta a ele quem é o traidor. E João, não sei se foi na inocência ou na curiosidade também de querer saber, encostou a cabeça no peito de Jesus, assim, irmãos. Pergunta, Senhor, quem é o dito cujo que vai te trair? Jesus fala assim, quem eu der um pedaço de pão? Jesus dá um pedaço de pão para todo mundo, irmãos. Nesse encontro, relacionamentos, amizade, proximidade com Jesus. Irmãos, não é com todo mundo que a gente encosta a cabeça no peito. Não é com todo mundo que a gente faz isso. João, o texto diz que era um dos discípulos mais amados de Jesus. E Jesus pode, e fique tranquilo, que Jesus também te ama. Se ele escolher amar alguém mais ou menos, não importa. O importante é que ele te ama, e que porque ele te ama, você vai para o céu. É o suficiente, porque não entra no mistério não, que você não vai resolver muita coisa. E o texto desenrola, quando Jesus dá o pedaço de pão para Judas, o cara ficou possesso, ali, no meio de todo mundo, e se levanta, sai da comunhão, sai do meio, sai de perto de Jesus, e vai fazer a obra do diabo, que o diabo já tinha posto no coração. Jesus fala assim, o diabo já pôs no coração o que ele tem que fazer. Ele resolve abandonar a igreja, resolve abandonar a comunhão, resolve abandonar o relacionamento com Jesus para fazer a vontade do diabo.
A igreja tem essas coisas. Ah, tem, gente. Mas você sabe o que é que me chama a atenção? Que apesar de todas essas coisas que a gente falou aqui, a igreja é uma bênção nas nossas vidas. É uma bênção, irmãos. Porque a gente vai ver também depois Pedro e João, os dois agora juntos, subindo lá em Atos para orar junto. Amizades. Eles começaram um relacionamento de amizade e preservaram. Você vai ver que no início eles estavam juntos pregando o evangelho. A igreja é o melhor lugar desse mundo e nós precisamos dar graças a Deus pela igreja. Eu li uma frase há poucos dias na revista Ultimato, que era mais ou menos assim, eu aproveitei e escrevi logo para não esquecer: graças a Deus por sua igreja. Porque a igreja de Cristo reúne todas as pessoas diferentes, de costumes diferentes, que pensam diferentes, com defeitos diferentes, mas debaixo da mesma bênção do dono dela, que é Jesus de Nazaré. Por que a igreja é uma coisa boa para a gente? Irmãos, porque o dono da igreja é a pessoa mais poderosa do universo. Mais poderosa. Quando a gente começa a passar os dedos nesse livro preto que nós temos nas mãos, nós vamos ver quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres foram agraciados com bênçãos, com vitórias, com conquistas, porque por causa de Jesus, que está presente desde o Éden. Jesus não apareceu somente cá no nascimento, não. A presença dele é constante em tudo. Me faz lembrar de Ezequias, quando se viu em aperto. O exército assírio rodeou Jerusalém, não sabia o que fazer. O exército fraco, pequeno, diante daquele gigante que tinha lá. O exército assírio. E ele correu, falou: só tem um jeito. Pegou a carta, entrou no templo sozinho, abriu a carta diante do Senhor dos exércitos e disse assim: Senhor, o Senhor está vendo a afronta do rei da Síria. No outro dia, não havia um só soldado assírio para contar a história, porque o grande, o poderoso da terra, o Senhor, passou e dizimou todo o exército da Síria. É uma bênção demais, irmão, ser parte, fazer parte desse povo, cujo grande general é o Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é o Senhor dos exércitos de anjo. O nome dele, toda a terra treme. Diante do nome dele, o inferno treme. Diante do nome dele, as águas abrem. Diante do nome dele, na presença dele, o mar se aquieta. Diante da presença dele, o diabo cai. E perguntam: por que você está aqui? O que vieste fazer aqui? Diante da presença dele, as enfermidades recuam. Diante da presença dele, a morte devolve os seus, aqueles que devoraram, porque ele é o mais poderoso. É uma bênção demais ser parte da igreja de Cristo. Você precisa agradecer por isso. Às vezes a gente agradece por tanta coisa, pelo pão de cada dia, pelo não sei o quê, mas e a igreja? Você já parou para agradecer? Deus, obrigado, porque o Senhor me chamou para fazer parte da sua igreja, do seu povo escolhido, e isso foi feito lá na eternidade. Por que é uma bênção fazer parte da igreja de Cristo? Porque o dono dela é a pessoa mais rica desse mundo, do universo todo. O profeta diz assim: aos seus amados, ele providencia o sustento enquanto estão dormindo.
Você já passou por aquela situação de você não saber o que fazer? Aquela situação que você fala assim, e agora? E dormir preocupado, e no outro dia a resposta vir clara. Sabe por que isso? Porque isso acontece com aqueles que são os seus amados, aquele que Jesus amou até o fim. É uma bênção demais, irmãos. Acho que a gente poderia parar para agradecer mais pela existência da igreja, porque nós somos essa igreja. Por que é uma bênção fazer parte desse povo separado por Deus? Porque é um lugar onde a gente tem relacionamentos com a pessoa de Jesus. Ele conosco. Olha que coisa abençoadora, irmãos. Nós temos relacionamento com Ele conosco. E isso também nós temos, isso é estendido àqueles que estão ao nosso redor. Nesse jantar, Jesus conversa como se fossem os seus amigos. Jesus fala assim, eu nem quero chamar vocês de servos, porque vocês não são servos, são meus amigos. Como eu falei, recostar a cabeça no ombro de alguém, só faz isso quem tem relacionamento. Só dá um beijo na testa. De vez em quando eu sou surpreendido, confesso que eu sou surpreendido por algumas pessoas, alguns irmãos por aí fora, que às vezes me encontram homens, e isso não quer dizer que não sejam homens. De vez em quando eu me surpreendo com alguém me dando um beijo na testa, um abraço assim, Deus te abençoe, beijo no rosto, na cabeça, na carequinha. Relacionamentos. Isso é porque Jesus lá atrás fez isso. Quando nesse jantar Jesus estava falando dos seus, Ele estava apontando para você. Ele estava se lembrando de você. Quando Jesus se relaciona aqui com os seus discípulos com Ele, na intimidade, Ele estava pensando em você hoje aqui, da Quinta Igreja, você que é convidado, estava pensando em você. É lugar de relacionamento com a pessoa mais amável. Precisa falar do amor de Jesus conosco. Aquele que perdoa todas os nossos pecados. Esse aqui que encostou a cabeça no peito de Jesus fala assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse mesmo que encostou a cabeça no peito de Jesus, falando assim, nós amamos Ele, porque antes, primeiramente, Ele nos amou. Por que a igreja? Mas essas coisas acontecem na igreja, irmãos, na sua essência, porque Deus é amor, Cristo é amor, Cristo se entregou por amor pelos seus. A beleza do amor de Deus é manifestada na sua igreja. Você pode encontrar alguém que te ama, que gosta de você fora da igreja? Claro que pode, mas na sua essência, na sua pureza, na sua plenitude, no máximo, somente na igreja de Cristo, onde Ele manifesta a plenitude do seu amor. Porque a igreja é o lugar mais gostoso para a gente, porque é o lugar onde a gente tem experiências extraordinárias e sobrenaturais com o divino. Oi, irmãos, quem estava aqui hoje pela manhã no nosso culto, eu falei, 2023, para essa igreja aqui foi o ano dos milagres, do sobrenatural. Eu falei como igreja, mas talvez se você olhar para você e falar assim, eu pensei que não ia comigo. Você falando com você mesmo, olha, eu pensei que não ia passar, mas eu passei. Mudança de governo, toda a expectativa
estranha que a gente sempre tem. Economia descendo a ladeira. Quem assumiu dívidas? E agora? Nós entramos 23, a igreja entrou em 23 com débitos, ainda resultantes da construção. Mas nós sobrevivemos e vencemos, porque o dono está aqui no meio, aqui, ó. Está conosco aqui. O dono, quando nós oramos a Ele, nós pedimos, choramos, rogamos. 2023 foi o ano dos milagres, porque nós pedimos a Deus, Deus, por favor, nos dê um milagre. Deus, por favor, faz multiplicar. Se você me perguntar como conseguimos, eu não sei explicar. Sabe por quê? Porque milagres não se explicam, apenas se crê e se recebe. E assim nós sobrevivemos. E estamos entrando em 24 com o coração assim, ó, sabe, querendo experimentar coisas de Deus. Estamos sonhando com isso. Estamos sonhando com um ano assim, hiper abençoado. Os remanescentes que ficaram, por algum momento da nossa história aqui, eu falei assim, eu pensei e cheguei a falar. Falei, mas gente, um pessoal deixou a gente na mão. Pensei, irmãos. Foi um ano que a gente, expliquei de manhã aqui, um ano que nós tivemos uma queda acentuadíssima nas nossas receitas. Mas os compromissos, todo mundo aprovou. E agora? E agora? Janeiro, fevereiro, por aí. Acordei de madrugada, uma das noites, e eu fiz uma oração ao Senhor. Eu tenho umas orações que eu faço assim, não estranho não, porque Jesus me entende, e o Espírito traduz o coração. Eu falei assim, Senhor, este ano eu não quero ficar preocupado com finanças na igreja. Umas 3 da madrugada, eu falei, Senhor, eu não quero, porque eu não fui chamado para fazer isso. Eu não quero. Por favor, tira isso da minha cabeça. Eu quero pastorear o rebanho do Senhor. Foi para isso que eu fui chamado. É difícil, irmãos, pense. Você vê as contas. Chegava aqui terça-feira, a tesouraria dizia, pastor, tem não. E muitas vezes, irmãos, eu falei para ela, espero o dia terminar que Deus proverá. E muitas vezes, irmãos, a tesouraria me ligava e disse, pastor, o Senhor mandou, nós conseguimos pagar. E eu falei, a gente precisa ter essas experiências com Deus, do sobrenatural. Está conseguindo entender? A igreja de Deus é o lugar onde o sobrenatural acontece. Tinha irmãos aqui que tinham causas, lutando, esperando há anos, décadas, sem ver possibilidade de sair. Um dia, o Senhor falou assim, bora, faz um movimento de oração. E eu entendi isso, falei, vamos fazer uns cultos aqui, irmão, vamos pedir a Deus para mover a mão dele. E começamos a orar, e fizemos jejum, e buscamos a face do Senhor. Sabe por quê? O Senhor diz assim, invoca-me e te responderei. E eu vou anunciar para vocês, mostrar para vocês coisas grandes e ocultas que vocês não estão acostumados. E nós tivemos respostas. Lugar do sobrenatural. E por último, por que a igreja é uma bênção nas nossas vidas?
Porque o dono dela é acessível aos seus a qualquer hora do dia ou da noite. O dono dela não é aquele que aparece de vez em quando. O livro de Apocalipse diz que o Senhor, ele caminha no meio do seu povo. Você pode não estar vendo, viu? Mas ele está caminhando aí, ó. Está passando por esses bancos aí, caminhando. E está dizendo para você, ó, eu estou com você. Acessível. Talvez o homem mais rico do mundo, você tem que fazer, para você ter uma audiência com ele, talvez você tenha que esperar uns 2 anos, abrir uma vaga na agenda. Mas a pessoa mais importante do universo, se você parar agora, você fala com ele, e ele fala com você. Acessibilidade de comunicação. Há um texto que eu gosto muito de ler, e essa semana eu li, trouxe um refrigério para mim, está lá em 2 Crônicas, capítulo 30. Diz que quando o povo de Deus estava reunido, celebraram e cantaram ao Senhor, e buscaram a face do Senhor. Foi uma grande celebração, fizeram 7 dias de festa, 7 dias de culto, e disseram assim, está pouco, vamos fazer mais 7 dias, 15 dias de culto, irmãos. Bora fazer isso uma hora dessa aí? Ninguém topou não. Nem 7, gente. 7 dias, tá bom, disseram para o rei, tá bom, vamos fazer mais 7. 15 dias, celebrando a Páscoa. Sabe por quê? Tinha tempos que eles não faziam isso. E diz o texto que o povo cantava, celebrava com as forças, os instrumentistas tocavam, o povo cantando, o povo adorando e sacrificando ao Senhor. E o rei se levantou e na tribuna ele falou assim, eu quero orar por vocês. E ele orou assim, ó Senhor, sara a alma desse povo. Glória ao Senhor por isso. Isso acontece na igreja, só na igreja, irmãos. Ó Senhor, sara a alma desse povo. E Deus curou a alma do povo com aquela oração. Mas tem coisas melhores ainda. Diz que no final da festa, no final dos 15 dias, o rei chamou todos os seus sacerdotes levitas, colocaram à frente e o povo ali na praça de Jerusalém. Estavam lá todos, na expectativa, adorando o Senhor. E diz o texto que os sacerdotes começaram a cantar ao Senhor e a orar. E diz assim, e a oração daqueles homens entrou nos céus até a presença do Senhor. Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo 30. Vem em casa depois. Sobrenatural, isso acontece na igreja do Senhor. Aqui está vivendo um tempo, irmãos, de graça. Eu só estou observando. Só estou olhando e vendo. Chega um e fala, pastor, como está bom. Mas sabe o que é que eu penso? Que Deus está fazendo uma obra grande nessa igreja. Não é obra humana, não. Tira isso da sua cabeça. Não é obra humana. É obra espiritual. Porque Deus está nos levando para outros lugares. Lugares que a gente nunca pisou, nunca conheceu. Deus está fazendo uma grande obra nesta igreja. A opção é nossa. Eu tenho pensado sobre isso. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, nessa ceia, e dizer o seguinte, se você quiser experimentar coisas boas de Deus, é só chegar para perto. Se não, você vai ficar vendo, vai ver o bonde passar. Um dia desse aqui alguém chegou, mês passado, alguém tinha muito tempo que não vinha à igreja, mas muito tempo mesmo. Acho que nem conhecia o templo ainda. E estava aqui e celebrou a Deus. E quando chegou aí fora, conversando, falou assim, caramba, pastor, tá jóia demais. Ô irmão, nós estamos mais de 2 anos aqui já.
Descobriu agora, 2 anos, tanto depois. O bonde está passando, a igreja está indo, está avançando. Deus está ouvindo orações, Deus está manifestando a sua graça, Deus está salvando pessoas. Se você quiser entrar no bonde aí para pegar a bênção, pode vir que tem espaço. Ou você pode ficar assistindo de fora. Recomendo que você não fique de fora, porque tem coisas que só acontecem na igreja. Coisas boas que são derramadas quando o povo está reunido na comunhão. A igreja não é minha. A igreja não são dos presbíteros, não é de nenhum de nós. A igreja é de Jesus de Nazaré. Desafio para você. Quer fazer parte dessa igreja? Vamos ficar em pé, irmãos. Quer se juntar ao dono da igreja? Quer se juntar? Eu falei, Deus está fazendo uma obra aqui no nosso meio. É um mover do Espírito Santo. Tem coisa nova chegando aí. Talvez você nem saiba. Esse pastor está falando de quê? Eu sou membro da igreja, não estou nem sabendo. Tá, ele está fazendo. Quem está aqui firme, agarrado com Jesus, está sabendo, está vendo. Alguém nessa noite gostaria de falar assim, eu quero me juntar a essa igreja. Quarta-feira nós tivemos aqui, no culto de quarta-feira, Dona Josefa está aí? Está aí? Não veio. Terminou o culto de quarta-feira, Dona José, eu coloquei o desafio aqui, esse ano agora, 2024, é nosso desafio de liderança, 100 novas almas para Jesus. 2024. Nós vamos trabalhar muito, irmãos. Porque Deus quer que sua igreja avance e cresça. Terminou o culto aqui, Dona Josefa veio aqui à frente. Disse assim, eu agora, a partir de hoje, sou dessa igreja. Aí eu falei, pronto, só falta 99. Edmilson, se converteu aqui tem 2 semanas. 2 semanas. Hein? Seja bem-vinda. Chega para cá. Glória a Deus. Como é seu nome? Emily. Que nome bonito é esse, Emily? O Edmilson entregou a vida para Jesus na sexta-feira, no seminário de intercessão. Só faltam 80, já foi de 98, mas a Emily entregou a vida para Jesus e diz, eu quero caminhar com vocês. Só faltam 96. Se mais alguém fala assim, eu quero estar nesse meio dessa igreja também. Alguém pode vir aqui à frente. Se tiver com algum receio, bendito Senhor, glória ao Senhor. Vem cá, meu filho. Deus te abençoe. Eu estou aqui no alto, porque aí eu acompanho a sua altura. Irmãos, eu estou dizendo a vocês que o Senhor está fazendo uma obra nessa igreja, porque está, irmãos. Não estou enganando vocês, não. Alguém um dia desse falou assim, pastor, eu tive um sonho. A igreja estava cheia. Pastor, e eu vi muita gente nova e muita gente que tinha sido da igreja voltando. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Só faltam quanto? 96. Vamos orar a Deus. Eu queria que você levantasse suas mãos e agradecesse ao Senhor. Deus está fazendo uma obra nessa igreja. Vinícius, eu esperei por esse momento, viu? Esperei. Emily, seja bem-vinda. Tá bom? Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o dono do tempo. O Senhor faz quando o Senhor quer. E nós bendizemos o seu nome. Nós entendemos e cremos e vemos
que muitas coisas ainda vão acontecer, é apenas o começo. Deus, por favor, abre os nossos olhos, tira do nosso coração a incredulidade. Ó Deus, encha a nossa alma de um vigor novo do Senhor, para que a gente possa evangelizar, buscar e trazer para cá, fazer pontes, para que a tua igreja continue avançando, para a glória e honra do teu nome, para que vidas sejam modificadas, transformadas, para que o inferno seja envergonhado. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor trouxe de volta o Vinícius, agradecemos ao Senhor pela vida da Emily, agradecemos ao Senhor pela vida do Edmilson, agradecemos ao Senhor pela vida da Josefa. Louvado seja o teu nome. A parte mais difícil quem faz é o Senhor, quebrantar, converter. Exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Cadê os jovens da igreja aqui? Vem cá na frente aqui. Vem cá os jovens aqui, rapidinho aqui. Abraça e a igreja pode sentar, menos os jovens. Venham cá, abraça aqui a Emily, o Vinícius. E assim Deus vai vai derramando graça. Deus abençoe. Deus abençoe. Bênção demais. Olha, nós estamos com os braços abertos para te receber também. Quem foi abraçando pode voltar para o lugar. Estamos de braços abertos para te receber também aqui, viu? É uma alegria tê-los conosco, batizar você. Outro irmão falou assim: pastor, se prepara, porque esse ano haja água para o senhor batizar. Benção. Aqui água não é problema, porque aqui é a igreja do manancial, jorra água aqui à vontade. Não vai faltar água não. Nós vamos batizar muita gente esse ano. Romanos capítulo 8. Vamos ceiar. Aguentou aí o peso? Romanos capítulo 8. Vinícius e Emily, Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Deus abençoe. Olha o Micael aí, seu parceiro agora aí de discipulado. Deus abençoe, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós vamos sair agora. É bom ser pastor, não é? É bom demais. É bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem é quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que pode nos condenar? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão as tribulações, as angústias, perseguições, fome, falta de roupa, perigo, morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas que foram levadas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Lembra? Tendo amado os seus, amou até o fim. Porque eu estou bem certo. Vamos ler juntos esse versículo? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Agora a gente pode celebrar o Senhor ceando, porque o preço já foi pago, o amor foi derramado nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar, queremos agradecer ao Senhor por esse momento e pedir que o Senhor cumpra o propósito pelo qual o Senhor criou a ceia, para ministrar a nossa alma, para nos fortalecer, para edificação do teu povo. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você que é membro de qualquer outra igreja evangélica, se foi batizado, se é batizado, você pode tomar ceia conosco. E eu quero te convidar para você ficar em pé. Os que vão tomar ceia, quero chamar aqui Pastor Jorge, vem aqui também aqui à frente, vamos servir mais um diácono unido, por favor. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei dele todos, façam isso em memória de mim. Que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta. Tomai e comei dele todos, disse o Senhor Jesus. O trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes
o pão, agradeça ao Senhor e pode comer, dando graças a Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Obrigado porque o Senhor sacia a nossa fome espiritual. Incompreensível isso para a gente, mas é sentido. Louvamos a Ti, porque o Senhor desceu do céu para alimentar-nos a alma. Em nome de Jesus nós rendemos graças. Amém. E se o Senhor Jesus tomar e beber dele todos, sem derramamento de sangue, é impossível a remissão dos pecados. Jesus fez isso de uma vez por todas lá na cruz do Calvário. Vamos beber? Bendito seja teu nome para sempre. Obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz, rasgou toda a dívida que era contra nós, deu aquele brado e diz: acabou, está consumado. Louvado seja o teu nome, porque agora nós temos livre acesso à tua presença. Bendito seja o teu nome por essa bênção maravilhosa que é a igreja do Senhor. Ela nos faz muito bem, porque é um organismo divino, celestial. É o Deus dos céus se relacionando com os pecadores. E através de Jesus, nós temos essa ligação com o Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Irmãos, Deus colocou no meu coração para, durante todo o ano de 2024, cada mês, a gente orar por um propósito. E nós vamos pegar aí um pouco da carona de janeiro. Aqueles que escreveram seus propósitos aqui, tem um papelzinho aí que foi distribuído. Quero te convidar para você entrar em fevereiro. Já entramos, né? Para você conectar a sua voz aos céus e pedir que o Senhor abençoe os seus propósitos, tá? Então, esse mês, você lute com Deus para Ele te abençoar, que seus propósitos sejam estabelecidos. Tem alguns avisos que eu gostaria de passar, por favor. Queria a sua máxima atenção. Antes eu vou ministrar a bênção, né? Antes que o pessoal aí das mídias me pegue depois aí, né? Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor, nosso Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça de Jesus sejam derramados sobre todos vós, irmãos, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada nos 4 cantos dessa terra, hoje e sempre. Amém.